Olá, galera! Esse é o quinto vídeo da nossa série que estabelece uma relação entre dança e jogo a partir do livro Homo Ludens, de Johan Huizinga. Nós temos discutido a cada vídeo uma característica de jogo que ele aborda no primeiro capítulo. No primeiro vídeo eu falei quem era esse pensador, o que é esse livro e tudo mais. Então, se você ainda não conferiu os outros vídeos da série, eu vou deixar um link aqui em algum lugar para que você possa acessar os outros vídeos e assistir a nossa série desde o começo. A gente vai falar da penúltima característica do jogo, abordada pelo Huizinga, que é a ideia de que o jogo cria ordem e é ordem. Esse termo, assim, do jeito que ele usa, é um pouco assustador, né? Como assim o jogo cria ordem, né? As pessoas, quando estão jogando, elas estão lá super felizes, aproveitando alguma coisa, a gente tem a sensação de que o jogo quase que seja o oposto da ideia de ordem. Até porque parece que a ideia de algo que cria ordem é meio contrastante com a ideia de liberdade, que é algo que foi discutido aí na nossa primeira característica de jogo, no nosso vídeo 2 da série. Mas essa ideia de ordem do Huizinga tem a ver ao fato de que todo vídeo... Essa ideia de ordem do Huizinga está relacionado a como todo jogo tem suas regras. Então é a ideia das regras que contém esse jogo e de que todo jogo também precisa ter regras. Então o autor ele vai dizer que o fato de ter regras é que cria uma coerência no jogo. Essa sensação de que o jogo é uma coisa redonda que está acontecendo, né? Uma coisa coerente. E que essas regras também são responsáveis por nos trazer uma sensação de quase que de um feitiço, assim, essa sensação da gente estar mergulhando em algo novo, mas que tem a ver com o que a gente discutiu no vídeo anterior, que é essa criação desse novo mundo, desse novo tempo e espaço. Então a gente se sente meio que enfeitiçado pelo jogo. E ele vai dizer que é por isso também, por essas regras e por essa organização do jogo, que a gente vai ter sempre no jogo uma experiência estética, uma experiência que é sensorial e que nos vai atrair visualmente, sonoramente, motoramente, aquilo que a gente também utiliza no meio da arte como experiência estética quando uma pessoa assiste algo artístico. Também tem essa sensação de suspensão da realidade, né? De sair do seu cotidiano e vivenciar uma nova coisa. Além disso, ele vai dizer que também são as regras do jogo que fazem com que a gente mergulhe num ambiente de tensão. Então a gente joga dentro de uma relação de tensão, ou seja, isso mobiliza coisas no nosso corpo, ou novos tonos, novas formas de entender e organizar esse nosso corpo enquanto a gente joga. E que isso tem tudo a ver com a experiência estética, mas que também tem a ver com uma experiência ética, que é como eu vou se comportar nesse jogo, como é que eu vou me relacionar com esse jogo. E dentro dessa lógica da experiência ética e da relação com as regras, o Huizinga vai discutir essa questão do quebrar as regras. Como é que a gente lida com o fato do quebrar as regras e com as pessoas que costumam quebrar regras no meio do jogo. E aí ele vai falar de dois tipos de pessoas. Uma que ele chama de desmancha-prazeres e a outra que ele chama de desonesto. E ele vai dizer que essas pessoas, elas lidam com a quebra de regras de maneiras diferentes. O desmancha-prazeres é aquela pessoa que costuma, ao alterar a regra ou a quebrar a regra, quase que terminar com o jogo. O jogo meio que se finda, porque ele realmente desmancha o prazer do jogo, né? Um pouco essa a ideia desse termo. E o desonesto é aquele que quebra a regra para tentar vencer ou para tentar conseguir fazer alguma coisa do jogo da qual ele não está conseguindo fazer. E essas duas coisas provocam coisas diferentes no jogo. Então, uma das coisas que ele vai discutir é essa diferença entre quebrar a regra para tornar o jogo mais interessante, para que eu consiga continuar a estar no jogo, para que eu consiga continuar jogando, e quebrar a regra para detonar o jogo, para querer acabar logo,
mesmo que seja para eu vencer, mas nesse vencer eu vou finalizar o jogo e eu vou detonar o jogo. E essa é um pouco a oposição aí do Desmancha Prazeres, que quer vencer e quer finalizar logo e quer dar conta e quer ser o melhor, e o Desonesto, que vai encontrando outros caminhos para lidar com essa forma de vencer. E aí ele vai nos provocar um pouco a pensar, então, que a gente não quebra a regra de jogo só para ganhar, mas que às vezes a gente quebra a regra do jogo para produzir novas experiências, para que o jogo se estabeleça de outra forma, ou até mesmo para que o jogo continue por mais tempo, como eu disse no vídeo anterior. Então, existem vários motivos pelos quais a gente pode querer quebrar uma regra do jogo. No meu ponto de vista e na minha experiência como educadora e como bailarina trabalhando com o jogo, eu acredito que as regras devem sim ser quebradas quando elas potencializam o jogo, quando elas provocam uma continuidade do jogo e talvez uma novidade que torne o jogo ainda mais interessante. Muitas vezes os meus alunos, os bailarinos que dançam comigo, olham para mim e perguntam: mas eu posso quebrar essa regra? E aí eu olho para ele e digo: mas isso vai tornar o jogo mais interessante? Para que a pessoa entenda que quebrar a regra não é só uma questão de vencer ou de conseguir fazer, mas é de fato tornar o jogo mais interessante para todo mundo. Então a regra no jogo, ela é extremamente necessária. Aliás, o jogo, ele só é um espaço de muita criatividade e de ebulição de criatividade por causa dessas regras, porque as regras, elas nos tiram do padrão. Porém, as regras podem ser quebradas, né? O jogo não tem essa rigidez na qual, se a regra for quebrada, a pessoa vai ser abolido do jogo. Apesar de alguns jogos terem castigos específicos para as pessoas que quebram regra. E isso também faz parte da diversão e do processo do jogo. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Eu espero que você acesse o nosso canal, veja os próximos vídeos, curte esse vídeo e ativa aí o sininho para você continuar recebendo o aviso de novos vídeos. E até o último vídeo da nossa série. Nossa, dessa vez eu tava falando e chegou uma hora que eu tava meio enfeitiçada pelo bolinha da câmera, assim, tipo, sabe? Você tá meio...